Estamos conversando neste momento com o presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Machados, o excelentíssimo senhor Silvio Borba, que vai falar para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, o que foi que aconteceu neste dia de terça-feira aqui na Câmara Municipal. Boa noite. Boa noite, gostaria de cumprimentar a todos e dizer que esta Casa Legislativa fez nessa noite o que é o seu dever, não é? Quando cheguei aqui na presidência, em janeiro de 2019, encontrei 5 contas faltando o seu julgamento por este poder que é soberano. Tinha os pareceres do Tribunal de Contas, porém não tinha sido analisado em plenário. Tentamos organizar a pauta e queríamos, no começo do ano de 2020, iniciar esse julgamento. Foi quando apareceu a pandemia, né? E tivemos que emitir 3 pareceres, cancelando as reuniões ordinárias do primeiro semestre. Agora, nesta abertura autorizada pelo governo, né, federal, estadual, nós reabrimos o segundo semestre pensando em atualizar a pauta desta casa. Portanto, esta conta que hoje foi votada é referente ao ano de 2012, ainda da gestão passada. Temos outra que está sob júdice com a liminar de 2011, que também queremos pô-la em votação ainda este ano, assim como as outras contas que se encontram esperando por votação. No caso, hoje à noite foi decidida pela reprovação do parecer das contas da gestão que atuava em 2012, correto? Correto. Hoje foi analisado as contas de 2012 e por 7 votos sim pela rejeição e 2 contra. Portanto, as contas foram rejeitadas por 7-2. Quais são os próximos trâmites agora desse processo, após a rejeição aqui na Câmara? Foi decretado este julgamento pelo plenário, né? E nós amanhã iremos fazer o decreto legislativo número 005 de 2020, para que possamos comunicar ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e ao juiz da comarca a decisão soberana desta casa com respeito às contas de 2012. E quais são as consequências? Bom, a inelegibilidade é uma delas. Nada impede que o ex-prefeito condenado nesta noite aqui pelo plenário da Câmara, que é soberano, nada impede que ele procure seus direitos, né, através da justiça, com recurso. Dos vereadores que votaram, a votação foi secreta, mas qual era a alegação em bastidores sobre a votação? Não, a votação ela é secreta pelo regimento, né? O regimento da casa reza que toda votação de contas do executivo sejam secretas. Portanto, foi respeitada a lei. É uma votação em que o presidente também pode participar. Normalmente o presidente ele participa em votações quando há empate. Porém, em votações secretas, ninguém sabe o resultado. E por isso a lei faculta que o presidente também passe a presidência ao primeiro secretário e deposite o seu voto, que poderia ser no caso, se fosse aberto, num caso de empate. Mas aqui, como era uma votação secreta, ninguém sabia o resultado. Então ele tem o direito de votar. Presidente, de acordo com o TCE aprovou com ressalvas essas mesmas contas. E aí, o que é que o CFO conseguiu analisar para conseguir chegar a esse resultado? Nós sabemos que o TSE é um órgão de fiscalização também, auxiliar, não é? O Tribunal de Contas, ele presta serviço também e auxilia ao Poder Legislativo. Ele não tem o poder de decidir, de julgar, e sim dar um parecer pela aprovação ou pela rejeição. E nós entendemos
que nem sempre, não é porque eu já fui prefeito, eu me lembro bem disso, nem sempre o tribunal ele vem ao município, às vezes por denúncias, às vezes chegam para fiscalizar e pega a amostragem, não é, das contas do prefeito, diferente do vereador que tem o dia a dia trabalhando, acompanhando os projetos, acompanhando a execução das obras, vendo onde há falha. E nesse parecer, o que nós pedimos, e eu vi um parecer muito bem fundamentado, foi analisado duas leis que foram aprovadas na época desse prefeito, com parcelamentos do déficit atuarial da Previdência Municipal. E, lamentavelmente, essas duas leis aprovadas pelo parcelamento por esta casa, para até em 42 anos, aliás, 32 anos, até o ano de 2042, esta prefeitura, os futuros prefeitos, assumirem esse parcelamento. Ora, como poderia isso acontecer se ele que criou a lei não pagou sequer uma prestação? Então, aí está a questão, porque esta casa analisou friamente, todos os meses, pediu a Previdência de Machados, né, que ela é municipal, que nos mandasse o relatório, né, para a comissão, foi um pedido de um vereador, e assim foi analisado mês a mês, diferente de uma análise supérflua de um Tribunal de Contas. O senhor lembra mais ou menos em torno de quanto foi esse déficit? O débito calculado de acima de R$1 milhão, né, dos parcelamentos, porque o município, essa lei, para ser sincero, essa lei da Previdência Municipal, isso é uma bomba, isso é uma coisa que eu já ouvi até o próprio Tribunal de Contas dizer que vai ser uma coisa absurda, vai falir as prefeituras, principalmente as prefeituras pequenas, que não têm condições. Ele criou, para você sentir, não é, o quanto foi prejudicial o município de Machado, ele criou uma lei em 2006, no poder, parcelando, diminuindo a alíquota patronal. O INSS é aproximadamente 23%, ele reduziu nesta lei para 13% patronal. E o trabalhador, o funcionário público, ele aumentou de 8% para 11%, penalizou o trabalhador, aliviou a prefeitura no início da sua gestão. São esses detalhes que o tribunal não sabe, mas nós como vereadores acompanhamos. Na época a Câmara aprovou? Pois é, a Câmara confiou, aprovou a primeira lei do parcelamento em 2010. Em seguida, no mesmo ano, ele fez esse parcelamento na primeira lei até o ano de 2019. Foi novamente parcelado até 2042, aumentando as alíquotas. E mesmo assim não cumpriu nenhuma. Então, é aquele negócio, se você toma um empréstimo, faz um acordo com o banco para pagar mensalmente e você não paga nenhuma prestação, você continua devedor. Agora, neste momento, na 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo 2020 da Câmara Municipal de Machados, a Casa Flávio Pessoa Guerra, com o vereador Rosival Santos, que é o primeiro secretário da casa, que por sinal foi presidente durante alguns minutos, enquanto o presidente Silvio Borba votava, e vai falar para a gente: senhor presidente, quer dizer que neste momento o Manuel Plácido da Silva Filho, popularmente conhecido como Cido, pela Casa Legislativa, ele está inapto a disputar as eleições em Machados neste ano 2020? Boa noite. Pelo regimento interno, sim, pois nós trabalhamos com o intuito de não visar a pessoa, e sim a administração. Podemos dizer que nós, vereadores, temos uma prerrogativa a qual nós trabalhamos, e para mudar
o voto, o parecer. Para mudar o parecer do Tribunal de Contas é preciso ter o parecer técnico. E isso nós procuramos fazer de acordo com o regimento interno do artigo 183, onde nós buscamos as prefeituras e buscamos também, acima de tudo, informações essas que sejam precisas para justificar o voto técnico. O Tribunal de Contas já tinha feito uma avaliação anteriormente, né? Ele teve as contas aprovadas. Quando eu me refiro a ele, me refiro ao senhor Manuel Plácido da Silva Filho, porém teve algumas ressalvas. Foram essas ressalvas o ponto para que a Câmara de Vereadores aqui de Machados pudesse entrar e decidir, não pode ficar escanteado, a gente tem que entrar ali, a gente tem que ver o que é que está faltando para poder trazer a transparência exata para o povo de Machados? É justamente isso que nós pretendemos fazer. Primeiro, nós pegamos a conta dele, que o parecer do tribunal foi dado por ressalva à aprovação. Mas o Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. No caso, o Tribunal de Contas, ele não é superior à Câmara? Não, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. E, porém, ele remete para esta Câmara, para esta Casa, onde esta Casa é encaminhada para o presidente, por sua vez, solicita ao presidente das comissões de finanças e orçamentos, onde ele vai avaliar, vai buscar objetivos em cima de informações. Para isso é preciso que nós podemos consultar a prefeitura e daí sim, após recebermos essas informações, nós podemos dar o nosso parecer. Houve um relatório para que as contas fossem reprovadas, pelo que eu entendi. E houve um parecer do Tribunal de Contas para que foi aprovado com ressalva pelo Tribunal de Contas. Quem foi o autor desse parecer aqui na casa? Olha, o Tribunal de Contas, ele não aprova, ele dá o parecer e dá a sua ressalva de aprovação, ele dá o seu parecer. Então, quem aprova ou reprova é esta casa, ou seja, a Câmara dos Vereadores, a qual tem o poder para aprovar e reprovar, tendo em vista que é uma casa soberana. E para isso vai para as comissões, onde tem o presidente, no caso da comissão que sou eu, Rosival Santos, tem o relator, José Rogério Silva, e o membro, que é o Silvio Basílio. A partir de agora, já foi dada aí a rejeição, né, das contas do ano 2012. O que é que acontece com esse processo a partir desse momento? Olha, esse processo, amanhã o presidente fará o seu parecer das contas, da aprovação ou reprovação. No caso, da reprovação. Então ele encaminhará informação para o fórum, o juiz, e também, bem como, para o Tribunal de Contas, onde será informado por esta casa. Ok, conversamos, portanto, com o primeiro secretário da Câmara de Machados.